A Câmara Municipal de Fortaleza realiza esta sessão solene de entrega da medalha Boticário Ferreira ao senhor Roberto Amaral, vice-presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, por requerimento de autoria do então vereador Sérgio Novaes, aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa. Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor vereador Rogério Pinheiro, que presidirá esta sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite. Declaro aberta a presente sessão solene de entrega da medalha Boticário Ferreira ao senhor Roberto Amaral, vice-presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, por requerimento de autoria do então vereador Sérgio Novaes, a qual eu tenho, sessão esta que eu tenho a honra de presidir. Convido para compor a mesa os senhores professor Francisco Pinheiro, vice-governador do Estado do Ceará, neste ato representando o governador Cid Gomes. Excelentíssimo senhor deputado estadual José Albuquerque, primeiro secretário da mesa diretora, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Domingos Filho. Excelentíssimo senhor Beni Veras, ex-governador do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor Luciano Linhares Feijão, secretário de Infraestrutura do município de Fortaleza, neste ato representando a prefeita Luiziane Lins. Excelentíssimo senhor Sérgio Novaes, presidente estadual do PSB e presidente da Companhia Docas do Ceará. Convidamos os senhores vereadores Paulo Medelo e Gelson Ferraz para conduzirem o homenageado a este plenário. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro, letra de Francisco Manuel da Silva e música de Joaquim Osório Duque Estrada, que será por Mário Valraven, executado com acompanhamento ao violino de Gutenberg Pereira. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Requerimento número 1825/2007,
requer a outorga da medalha Boticário Ferreira ao vice-presidente nacional do PSB, professor Roberto Amaral, na forma que indica. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador signatário, no uso de suas atribuições regimentais, vem à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a outorga da medalha Boticário Ferreira ao vice-presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, professor Roberto Amaral, pela sua relevante contribuição para o engrandecimento do município de Fortaleza. Departamento Legislativo, em 3 de outubro de 2007. Sérgio Novaes, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador do PSB Ceará. Roberto Amaral nasceu em Fortaleza no dia 24 de dezembro de 1939. Cursou o clássico no Colégio Estadual do Ceará, onde foi dirigente do Grêmio e orador da turma na formatura. Ainda estudante colegial, ingressa no jornalismo, primeiro no jornal O Estado e mais tarde, em 1959, já estudante universitário, seria articulista do Diário do Povo, de oposição, jornal fundado e dirigido por Jader de Carvalho. Militou na União Cearense dos Estudantes Secundários e no Centro Estudantil Cearense. Quando estudante de Direito no Ceará, tornou-se liderança universitária. Foi dirigente da União dos Estudantes UNE para o mandato de 1961 a 62, quando ingressa no Partido Comunista Brasileiro. Após um mandato e de longa viagem às repúblicas socialistas do leste e à França, regressa a Fortaleza e retoma seu curso na Faculdade Católica do Ceará. Continua atuando no movimento estudantil e, por divergir da linha tática, afasta-se do PCdoB e ingressa no PSB. Durante o regime militar, voltou a atuar no Partido Comunista Brasileiro, PCB, e depois já no Rio de Janeiro, para onde se desloca em janeiro de 1966, fugindo da perseguição militar de que era vítima. Outra vez, divergindo da linha do PCB, ingressa no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e vai atuar ao lado de Mário Alves, Jacob Gonender e Apolônio de Carvalho. Apesar dos processos a que respondia, inclusive na universidade, conseguiu concluir o curso de Direito e obter o título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará em 1964. Bacharelada em Filosofia pelas Faculdades Católicas do Ceará em 1965. Ainda como estudante de Direito, passa a defender perseguidos políticos e dedica-se a esta tarefa após a conclusão do curso, agora como advogado. No Rio de Janeiro, sem condições de voltar à advocacia, impedido de obter sua inscrição na OAB, vai trabalhar como redator na Fundação Getúlio Vargas e pelas mãos de José Aguiar Dias, ministro aposentado e cassado pelo regime militar, vai coordenar o repertório enciclopédico do direito brasileiro e ingressa na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro como professor de economia política. Mais tarde, ingressa na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando publica o livro O Futuro da Comunicação. Na Faculdade Hélio Alonso e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na qual lecionará o curso de Comunicação. Com a posse de Jamil Hadar, no mandato de senador pelo Rio de Janeiro, praticamente se transfere para Brasília, de onde comanda o processo de organização do PSB. Exerce ainda a tarefa de assessor da bancada socialista na Constituinte. Foi um dos mais importantes refundadores do PSB em 1985, tendo sido secretário-geral entre 85 a 93 e, em seguida, vice-presidente, exercendo a presidência em 2005, quando Miguel Arraes adoeceu e, posteriormente, falece. E em 2006, quando Eduardo Campos estava em campanha para o governo de Pernambuco. Nas eleições presidenciais de 1989, foi um dos construtores da Frente Brasil Popular,
1994-1998, e no segundo turno de 2002 representou o PSB na coordenação da campanha de Lula. Exerce no partido incontestável liderança ideológica. Foi ministro da Ciência e Tecnologia em 2003, no governo Lula, implantando uma nova política voltada ao combate à exclusão e pela redistribuição federativa dos recursos para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, que deu as diretrizes básicas adotadas pelos ministros que o sucederam, com adaptações. É professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professor titular da Faculdade Hélio Alonso. Integra a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Secção Rio de Janeiro. O Instituto dos Advogados do Brasil, IAB. É membro da Coordenadoria Socialista Latino-Americana. Integrou o Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Em janeiro de 1982, fundou juntamente com Antônio Haus, Herbert José de Souza, César Guimarães, Darcy Ribeiro e outros intelectuais, o Centro Brasileiro de Estudos Superiores Latino-Americanos, CEBELA. Como cientista político, jornalista e escritor, já publicou obras na área de ficção, como romance Não Há Noites Tão Longas, e livros de contos como Limites e Viagem. Tem mais de 20 livros na área do direito, da ciência política e da comunicação. Selecionamos alguns como Introdução ao Estudo do Estado e do Direito, Manual das Eleições, Textos Políticos da História do Brasil, Ciência e Tecnologia a Serviço do Progresso e da Inclusão Social, O Papel do Intelectual na Política. Com Antônio Haus, escreveu Socialismo, Vida, Morte e Ressurreição e a Modernidade no Brasil, Conciliação ou Ruptura. Seu último livro, Em Defesa da Utopia, ou A Necessidade de Defender Dom Quixote dos Sanchos Panças, foi editado pela Fundação João Mangabeira. Obrigada a todos pela atenção. Senhores, senhoras, inicialmente, prezados companheiros e companheiras, este é um momento muito importante para a Câmara de Fortaleza, para o Partido Socialista Brasileiro e, por não dizer, para a política cearense. Afinal, hoje, homenageamos uma referência no campo do pensamento e da ação política, ao entregar, com muito orgulho, a medalha Boticário Ferreira, uma das encomendas mais importantes do Legislativo Municipal, ao vice-presidente nacional do PSB, Roberto Amaral. Professor universitário, escritor, cientista político, jornalista e ensaísta, Roberto Amaral é dono de uma das trajetórias políticas mais ricas que conheço, fonte de inspiração aos jovens iniciantes da política e de orgulho aos que já nela estão a caminhar. Começou cedo sua militância, ainda estudante secundarista do ginásio Agapito dos Santos, e depois do Colégio Estadual do Ceará, Liceu do Ceará, onde foi dirigente do Centro Liceu de Educação e Cultura. Participou ativamente do movimento estudantil, liderando passeatas e as lutas populares. Quando estudante de Direito na UFC, tornou-se liderança universitária, primeiro como dirigente da União Estadual dos Estudantes e, posteriormente, vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, para o mandato de 1961-62. Lutou contra a ditadura militar, sofrendo fortes perseguições políticas. Foi um dos refundadores e organizadores do PSB, no período de redemocratização do Brasil. E no partido, sempre exerceu uma incontestável liderança ideológica, sendo uma referência política para todos nós, inclusive para mim, que estou no PSB há mais de 20 anos, sendo o único partido a que dediquei minha militância partidária. Ao longo desta caminhada, nos defrontamos com inúmeros desafios e continuamos no confronto, na luta contra o apartheid social que o neoliberalismo gera no país e no mundo. Na luta contra um modelo que prega a competição entre todos e o lucro acima de tudo. Nessa batalha constante, Roberto Amaral, ao lado de grandes nomes do PSB, como Miguel Arraes, Jamil Haddad, Antônio Aires, Jada de Carvalho, Valton Miranda, sempre assumiu um papel de líder,
não nos deixando esquecer os verdadeiros ideais do socialismo, a capacidade de nos indignarmos e transformarmos essa indignação em uma ação concreta. Roberto Amaral teve uma formação acadêmica e o início da vida política em nossa capital. A partir daqui, ele construiu uma trajetória rica que ganhou espaço no país. Uma trajetória dedicada à luta por um Brasil justo, igualitário e democrático. Como ministro da Ciência e Tecnologia, implantou uma nova política voltada ao combate à exclusão social, valorizando a pesquisa e o conhecimento. A entrega da medalha Boticário Ferreira ao professor Roberto Amaral é um importante reconhecimento da cidade de Fortaleza e da Câmara Municipal, uma das mais importantes e expressivas vozes políticas da atualidade do país. Seus textos, suas ideias e liderança são contribuições fundamentais que nos levam a pensar a política para além do pragmatismo. Mais do que um teórico, Roberto Amaral, em todas as suas áreas de atuação, traz para a realidade o sonho de que é possível mudar e lutar por um projeto coletivo. E nos faz lembrar que a política só vale a pena enquanto força transformadora ativa. Portanto, hoje, a entrega da medalha Boticário Ferreira é o reconhecimento de que sonhar vale a pena. Como você, companheiro Roberto Amaral, compartilhamos de sonhos e utopias e a certeza de que o socialismo é possível sim e é o caminho para a construção de um modelo de sociedade solidário, não excludente, construído sob alicerces sólidos de cooperação, sustentabilidade e respeito ao outro. Parabéns, Roberto Amaral, e viva o PSB. Muito obrigado. Bom, convidamos o senhor Sérgio Novaes para fazer a entrega da medalha Boticário Ferreira ao senhor Roberto Amaral, juntamente com o certificado. Eu quero fazer um agradecimento a todos aqui presentes. Quero pedir permissão a registrar a presença da minha família. Estamos aqui meus dois irmãos, minhas cunhadas, meu cunhado, sobrinhos. E queria abraçar todos os companheiros que, a esta altura da nossa vida comum, já são velhos companheiros de muitas lutas. E há uma coisa, eu estava sentado ali, inevitavelmente provocado pelo que eu via e pelas imagens que passavam aqui. Passaram muitos anos ali daquelas imagens. Muitos amigos que estão aqui presentes, e eu não cometerei a loucura de tentar mencionar um a um. E vi uma coisa que me confortou muito. Nós, passados, em muitos casos, 50 anos, nós não mudamos de lado. Eu acho que este é o grande patrimônio. E como eu não posso abraçar a todos, eu queria abraçá-los, homenageá-los, beijá-los, dirigindo o meu afeto a Estherzinha, que é de todos a minha mais antiga amiga. Nós somos colegas. Nós somos colegas do tempo do ginásio Agapito dos Santos, na nossa velha Tristão Gonçalves, do nosso velho e ainda hoje amigo, ainda hoje companheiro, Lauro Oliveira Lima. Companheiros, eu queria
meus amigos, minhas amigas, eu queria relativizar um pouco o significado dessa homenagem, porque está à vista, ela é o resultado da amizade. E a amizade tem milhões de vantagens, milhões de méritos, mas tem um defeito. Ela diminui um pouco a nossa atividade crítica, a nossa percepção crítica. Que foi a amizade do Sérgio Novaes a mim, que o levou a este ato e que levou ao seu discurso. Eu tenho plena consciência das minhas limitações e sei que eu mereci mais esse diploma e eu recebo mais por sermos nós, como sempre e sempre, amigos. E é importante ressaltar isto, porque o que é a história se não encontro de biografias? E o que nós estamos fazendo aqui, se não expondo as nossas biografias, expondo as nossas dúvidas, expondo as nossas certezas, expondo as nossas angústias. E todos nós que fomos convidados a uma visão retrospectiva dos últimos 50 anos, nós podemos dizer que não nos arrependemos de nenhum dos nossos atos. Não sei quantas gerações podem dizer isso. Este é o nosso gáudio, este é o nosso trunfo. E poucos souberam como nós soubemos, vivendo as disputas na vida social, no movimento estudantil, na política, na resistência ao regime militar, na construção da redemocratização, com visões muitas vezes diferentes, que levaram a nos separar em algumas bandeiras. Em nenhum momento nós permitimos que a nossa amizade fosse atingida. Eu quero insistir nisso, que eu estou vendo amigos aqui de 50 anos de lutas, companheiros do tempo do Centro Estudantil Cearense, companheiros do Centro Inicial de Educação e Cultura. Numa das fotos, quando eu estou recebendo o livro do concurso de oratória do liceu, magro, de cabelos pretos, um dos mais jovens amigos meus, companheiro Arruda. Eu vejo agora aqui, com grande surpresa, meu grande amigo, a pessoa por quem eu tenho a mais profunda admiração, meu professor de Direito Administrativo, Roberto Martins Rodrigues. E vou contar aqui um fato. Em 64, entre algumas punições a que eu fui submetido, eu fui proibido de, não sei se da hoje existe a solenidade única de colação de grau. Naquela época era a grande festa da universidade. Todo mundo colava grau na mesma solenidade, na concha acústica. Eu fui proibido de colar grau na solenidade única. Meu nome foi proibido de constar da lista dos concludentes. E eu tive, para não perder, para não me turmar em tudo, me permitiram colar grau 15 dias depois, na secretaria da Faculdade de Direito. E ficou um grande colega meu colega de turma,
Wagnerzinho, Wagner Barreira, a catar professores para ver se dava número, porque muitos bravios professores dobravam quando nos viam. E estava lá Roberto Martins Rodrigues e Wagner Barreira. Eu quero agradecer, quero dizer que isto era um ato de resistência naquele final de 64. E a vida, meus amigos, é exatamente isto, o encontro das experiências. Por toda a nossa vida, nós tivemos uma decisão. Eu estou falando no coletivo, o Sérgio, que eu queria receber esta homenagem como homenagem sua, não a minha, o Roberto Amaral. Eu queria a nossa geração. Aquele grupo, e agora vou falar do Boticário, que se reunia na Praça do Ferreira, toda noite, ali ao lado da antiga Feira do Livro, onde nós discutíamos os problemas do país. A praça que era a nossa polis, a nossa ágora, a praça que era nosso terreno da política, do civismo, onde terminavam as nossas passeatas, onde começavam os nossos comícios. Aquela cena de comício que aparece foi na Praça do Ferreira. Eu me lembro de um episódio interessante de lembrar. Nós estávamos na Praça do Ferreira, como sempre. Eu tenho a impressão que era mais ou menos meia-noite, quando chegou o professor Francisco Alencar, com a notícia de que o juiz Bom Jardim Filho havia concedido habeas corpus a Luiz Carlos Prestes. E nós então resolvemos, à meia-noite, 1h da manhã, fazer um comício. E fomos fazer o comício, eu, Chico Alencar, saudoso Gabriel Lopes Jardim e o Tarcísio Leitão. Era esta a Praça do Ferreira. Ao lado da Praça do Ferreira existia o abrigo central, onde nós nos reuníamos todo dia, toda hora, mas principalmente aos domingos. E ficávamos disputando café da porrinha. Não sei nem se ainda existe esse jogo. Neste abrigo central, no dia 24 de agosto, estávamos eu e Beni Cleito fazendo comício, protestando contra acusando o imperialismo pelo suicídio de Getúlio Vargas. Na Praça do Ferreira, nós construímos, ainda nos anos 50, uma torre de madeira, uma torre de petróleo. Deixávamos lá e carregávamos a campanha em defesa do monopólio estatal do petróleo. O petróleo é nosso. A nossa turma, a turma do Liceu, que concluiu em 58, o seu patrono era... o nome da turma era Com a Petrobras pelo Brasil. E o paraninfo era um deputado de esquerda, democrata, nacionalista, da UDN, grande nacionalista, grande brasileiro, Adair Barreto Cavalcante. São fatos assim que vão passando na mente, que vão passando como um caleidoscópio, provocados por uma outra visão que me surge aqui, nesta sessão saudosista e nostálgica, mas muito alegre. Estou vendo o Carlos Alberto.
Nós, no tempo do Agapito dos Santos, formamos com mais alguns companheiros uma turma chamada Turma do Vieira. O Vieira não era por minha causa, não, é porque era o nome do bar onde nós nos sentávamos quase toda noite para tentar serenatas, uns para fazer poesia, como o Sancho de Azevedo, outros para fazer discursos e outros apenas para beber, que era uma coisa que nós fazíamos com extraordinária frequência e prazer. Mas, companheiros, minhas amigas, meus queridos amigos, o que nos une é uma palavra tornada démodé, fora de moda, espancada dos nossos dicionários pelo neoliberalismo. O que nos une é o amor a este país. O que nos une é o patriotismo. O que nos une é o amor ao nosso semelhante. O amor dos socialistas é diferente. Porque nós não amamos apenas o próximo. Porque é fácil amar o próximo. É fácil amar a mulher. É fácil amar o filho, o irmão. Nós, os socialistas, amamos a humanidade. Nós amamos os que estão morrendo em Biafra. Nós amamos os neguinhos morrendo de fome na África. Nós amamos os pichotes que estão nas ruas de Fortaleza, do Rio, do Brasil inteiro, entregues ao Deus dará, que não dará nada, entregues à droga, ao desemprego, ao assalto, ao assassinato e à criminalidade. E a nossa sociedade, que os jogou na sarjeta da cidadania, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 5 anos, quando eles cometerem os seus primeiros crimes, essa sociedade vai puni-los com a mesma lei que aplicaria a qualquer um de nós ou qualquer um de nossos filhos. O que nos une é o amor a este país e a certeza de que nós podemos mudar o nosso destino. O que nós fomos, ou tentamos ser, esse grupo que o Sérgio Novaes homenageia, nós tentávamos ser instrumentos de mudança, instrumentos de renovação, apostando que nós tínhamos, que era a nossa vida e a nossa liberdade, para construir um mundo melhor. E o mundo melhor é o mundo sem luta de classe, é um mundo sem mais-valia. E existe luta de classe, existe mais-valia, e isso precisa continuar sendo dito. Porque existe a exploração da mais-valia, e existe a exploração do homem pelo homem. E enquanto existir alguém se apropriando, ficando rico, porque está se apropriando do trabalho do outro, enquanto milhões precisarem ser pobres para que poucos sejam ricos, enquanto milhões precisarem viver na marginalidade, sem escola, sem educação, sem remédio, sem esperança, haverá sempre a esperança do socialismo. Haverá sempre a esperança da construção de uma nova sociedade. E que nós vamos lutar por essa sociedade sem pensar se vamos ser dela beneficiários. Porque nós não somos beneficiários da sociedade que pregamos. Nenhum de nós nesta sala, nenhum dos socialistas desta sala, tem razões de classe para ser socialista. Que nós fazemos parte, de uma forma ou de outra, da classe dominante. Nós somos socialistas porque, antes de tudo, somos humanistas. E o socialismo é a forma mais perfeita de humanismo. Nós somos socialistas porque não nos conformamos, não aceitamos como direito natural a pobreza. Nós não aceitamos como direito natural a opressão. Nós aceitamos como direito natural a perseguição, a fome,
a dor, a angústia, a infelicidade. O homem existe na terra para mudá-la. O homem é que é responsável pela terra. O que ocorre neste país, nessa cidade, neste mundo, neste planeta, no universo conhecido e desconhecido, é a nossa obra. Nós somos responsáveis por tudo que ocorre. Somos responsáveis pelos que ganham muito e somos responsáveis pela pobreza dos que nada ganham. E nós temos um compromisso com a história de fazer com que neste país rico, neste país riquíssimo, o povo deixe de ser pobre. E nós vamos ficar fazendo esta pergunta: por que esta província tão grande, país que tem todos os recursos que todos os países invejariam, tem uma natureza exuberante, tem minérios, tem até petróleo. E por que esse país não dá certo, minha gente? E por que há tanta fome neste país? E por que o Nordeste hoje está sendo nacionalizado? Porque nós tropeçamos com a fome do Nordeste em todas as cidades do Brasil. Isso não foi obra de Deus, nem do demônio, isso é obra nossa. E a nós cabe corrigir. A nós cabe construir nesta cidade, neste estado, neste país, neste mundo, um mundo melhor. Um mundo de convivência. Um mundo de felicidade. Um mundo de esperança. Agradecendo a todos a homenagem do Sérgio Novaes, a minha geração, e a homenagem dos companheiros e companheiras por me ouvirem. Eu quero dizer que nós todos temos, quando já chegamos naquela altura da vida e que se olha do alto dos morros e se contempla a planície, nós todos temos um compromisso, que é o de manter os ideais da nossa juventude, de lutar pela utopia. Mais do que lutar pela utopia, construir a utopia. O filósofo contempla o sonho, o filósofo formula a utopia. Nós, os militantes, construímos a utopia. E nós vamos construir o socialismo, porque ele é a única alternativa para a vida humana. Convidamos a todos para ouvirmos o hino oficial da cidade de Fortaleza, letra de Gustavo Barroso e música de Antônio Gondim.
gente visualiza aqui muita presença ilustre, que eu não vou me arriscar aqui a citar. Então, gostaria de saudar a todos e a todas, em nome do nosso companheiro professor Barros Pinho. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada esta sessão solene, que entregou a medalha Boticário Ferreira ao senhor Roberto Amaral, vice-presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, por requerimento de autoria do então vereador Sérgio Novaes, desejando a todos uma ótima noite. Bom, Roberto Amaral representa uma das gerações talvez mais importantes que o Ceará conhece. Uma geração que viveu o final dos anos 50 e participou de todo um processo de construção no Ceará e depois teve o momento da vivência com a resistência à ditadura militar. E hoje Roberto representa o que eu diria o que é de mais importante em termos de dirigente político nacional, enquanto vice-presidente nacional do PSB. Gostaria de parabenizar a Câmara Municipal, o vereador Sérgio Novaes, por essa homenagem histórica ao nosso querido presidente do PSB, Roberto Amaral, um homem de luta, um homem muito bravo, um homem que contribuiu para a democracia e contribui até hoje para o desenvolvimento do nosso país. O Amaral é o que sempre foi, um combatente do vanguardismo nacional. Honrou como ninguém o ministério do presidente Lula. Fez avançar este país com dignidade, com soberania, com altivez, que é o retrato da alma dele. Olha, essa é uma homenagem que o Amaral merece. O Amaral é um lutador, um revolucionário, é um construtor de ideias, um intelectual engajado na política, isso é muito importante. Portanto, o Amaral dá uma contribuição fundamental à política nacional. Não é só a participação dele como ministro ou como vice-presidente do PSB, como fundador do PSB, como militante da esquerda brasileira. O Amaral dá uma contribuição como intelectual. Por isso é merecida essa homenagem que a Câmara Municipal faz hoje a ele. E eu tenho no Amaral um grande exemplo. Militei com o Amaral na política estudantil, fui com o Amaral também militante na União Nacional dos Estudantes, acompanhei o Amaral no Partido Socialista Brasileiro, de forma que eu conheço o Amaral, sei da sua trajetória, da sua luta, da sua convicção e é, portanto, um revolucionário. E, acima de tudo, um utópico. E nós todos precisamos construir a utopia, porque isso é papel de quem acha que o mundo precisa do socialismo. É com muita honra e prazer que presto um pequeno testemunho desta grande figura de professor, intelectual, jornalista e político, Roberto Amaral. Fui seu professor aqui na Faculdade de Direito da UFC. Fui, muito antes dele, filiado ao Partido Socialista Brasileiro aqui no Ceará e estudando no Rio. O primeiro voto para presidente da República que eu dei foi no Dr. João Mangabeira, que era a grande figura do Partido Socialista Brasileiro àquela época. O Roberto Amaral caracteriza-se por uma linha de coerência, não apenas ideológica, mas de ação prática em favor
do que ele chama de construção de um mundo justo, solidário e igual. Vejo na homenagem que a Câmara Municipal lhe prestou uma maneira não apenas de reconhecer a figura de escola que ele é, mas um modo de alertar todos nós no sentido de saber que a luta não pode parar, que a briga pela democracia, pela redenção do povo, deve ficar cada vez mais acesa e mais forte. Para falar sobre o Roberto Amaral, tirei muitos aspectos, muitos ângulos, é um leque, muita coisa aberta para se dizer. Primeiro que nós fomos colegas nas juventudes do mesmo colégio e de lá para cá nós nunca nos separamos do ponto de vista de amizade fraternal e, sobretudo, de amizade e unidos do ponto de vista ideológico, políticos. Continuamos na mesma luta, estamos ainda aqui juntos e que acredito no mundo novo, numa sociedade nova, no socialismo, porque nós estamos vendo que o capitalismo exauriu-se, acabou-se. Nós temos que ter uma alternativa para a humanidade e, como disse o Amaral, como disse o Engels, como disse a Rosa Luxemburgo, como eu não acredito, eu confio, só há uma alternativa para a humanidade, foi o socialismo. E isso foi a coisa mais importante que o Amaral disse nesse momento muito solene, muito comovente para nós. Muito obrigada. Eu começo dizendo que ele é uma pessoa muito rara. Porque raros são os homens que conseguem, assim, por tanto tempo na vida, ser fiéis a princípios rígidos, princípios de conduta, princípios filosóficos, princípios de valores. E Roberto é assim, um homem fiel aos princípios que ele escolheu e tem seguido em toda a vida. É um homem caracterizado também por bravura. Homem de muita coragem moral, que enfrentou momentos difíceis, até cruéis durante toda a sua existência, e enfrentou esses momentos também por causa dos seus próprios princípios. É um homem capaz de tomar decisões corajosas, mas é também na intimidade uma pessoa muito agradável, muito engraçada, muito brincalhão, contador de histórias, entendeu? Você está rindo, mas ele é assim mesmo. E muito solidário, muito amigo, um escritor brilhante. Eu acho que o Roberto é das pessoas, dos homens do Brasil de hoje, escreve com mais fluência, mais leveza, dono do estilo lindo, trabalha muito bem com as palavras e com o pensamento. Enfim, como eu disse no começo, uma pessoa rara. E eu, como irmão dele, estou muito feliz aqui nesse momento pela homenagem que ele recebe, que, feita pela Câmara de Vereadores da sua terra, tem muita importância, porque é um reconhecimento a esse valor e a essa fidelidade a princípios tão elevados. Bom, o Roberto Amaral é um grande amigo e, naturalmente, um grande companheiro na militância política, né? O que mais eu admiro no Amaral é essa capacidade de juntar o teórico e o homem da ação, da prática política. Portanto, a minha mensagem para ele é: continue o seu trabalho, que vai ser um dos maiores e mais importantes trabalhos de ciência política deste país. Estamos prestando essa homenagem a essa grande figura, Roberto Átila do Amaral Vieira, figura que nasceu, surgiu em Fortaleza, cresceu para o Ceará, cresceu para o Nordeste, cresceu para o Brasil. É hoje, sem dúvida, um cearense muito ilustre. Fomos companheiros de velhas lutas no Centro Estudantil Cearense, nas lutas populares por manutenção dos transportes coletivos, por mais direitos para os humildes, na União Estadual dos Estudantes, UEE, que representava a União Nacional dos Estudantes aqui no Ceará, nos congressos da UNE, nas lutas partidárias, socialistas. O Roberto Amaral, por onde passa, ele brilha. No movimento estudantil, universitário, como professor,
como escritor, como político, somente o maior teórico do Partido Socialista Brasileiro, como figura de prol na cultura brasileira, colaborou, publicou livros em colaboração com Paulo Bonavides, em colaboração com Tom Oase. E então eu já reclamava no livro no escrito que eu fiz no livro Liceu do Meu Tempo, que ele foi liceísta, falei sobre ele, e reclamava lá que o Ceará não prestava homenagem a uma figura como Roberto Amaral Vieira. Daí porque eu fico hoje satisfeito e honrado em ele começar a receber essa homenagem. Homenagem muito justa, muito merecida a esse grande cearense, a esse grande brasileiro. O Amaral é síntese da geração. Nós somos companheiros de muito tempo. No Centro Estudantal Cearense, na União Democrática Nacional, Departamento Estudantil da UDN, do Partido Comunista, as contradições do homem, que ele administra muito bem, filósofo, sociólogo, cientista político. Então o Amaral é talento, é inteligência, é cultura, obstinação, é um símbolo e referência do Ceará. Eu, possivelmente, sou o mais antigo filiado do Partido Socialista Brasileiro no Ceará, ou pelo menos estou entre os 10 mais antigos. E por isso mesmo, desde o início, que Roberto Amaral sempre representou um parâmetro de comportamento político e de militância. Então nós que fizemos, eu por exemplo participei da primeira executiva provisória no início do partido, meados da década de 80, juntamente com outros companheiros, como Valton Miranda, e Eduardo de Ataí e outros, que já são de uma geração, de certa forma, posterior à do Roberto Amaral. Mas o que nos une, a nossa grande afinidade em termos dessa geração, é de que nós mantemos os mesmos princípios que nortearam a nossa juventude, desde o momento em que nós tivemos consciência da importância e da possibilidade de se construir uma nova sociedade. Roberto Amaral é, portanto, o nosso norteador nesse processo, com todos os problemas que tivemos de organização partidária desde o início, as dificuldades que foram superadas e que vêm ao longo do tempo sendo superadas. Hoje, o Partido Socialista Brasileiro representa uma força e uma perspectiva de poder neste país, ou pelo menos de governo, e dentro disso, um grande construtor deste partido e da manutenção dos seus princípios, ideias e sonhos se chama Roberto Átila do Amaral Vieira.